meu amigo pastor Elcio, que está ali, lembra um pouquinho o Júdice de Oliveira. Eu vou plagiar aqui o Júdice de Oliveira, vou pedir que vocês tenham um pouco de paciência comigo. Estenda a sua mão e fala: Senhor, ajude o Jorge. Quase que eu falei Júdice, ajude o Jorge. Quem achou diz amém. Quem não achou, EBD online, procura o pastor Luiz ali, que ele tem um lugar no cadastro ali para colocar o seu nome. Amém? Então vamos lá, diz assim, Isaías 8, 17. E esperarei ao Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Na versão, só esqueci o nome da versão da Bíblia aqui agora, posso até consultar. Diz assim, vamos lá. Eu esperarei pelo Senhor, que se afastou dos descendentes de Jacó, porei nele a minha confiança. E a versão NVT, o pastor Juvenilson Transformador, ele usa bastante essa versão. Aí hoje eu fui no mestre, né? Segui o mestre, eu fui conferir, e ela diz: e ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e nele ponho a minha esperança. Esperarei no Senhor, que se afastou dos descendentes de Jacó, porei nele a minha confiança. O tema dessa mensagem é: quando Deus parece distante. Quando Deus parece distante. Eu gosto muito desse tipo de mensagem, né? Eu gosto muito de filosofar um pouco a respeito dessa questão humana, que todos nós, em algum momento da nossa vida, enfrentamos, nos deparamos com momentos de profunda solidão criacional. Nem sei se existe essa palavra, meu Deus. É quando parece que o Criador se afastou de nós. Essa é uma temática muito interessante. E o que você faz quando Deus parece estar em outra galáxia? Não vou nem dizer a quilômetro de distância, mas em uma proporção de distância que não dá nem para se medir. O que agir? Como fazer? Como adorar a Deus em momentos assim? Eu vinha pensando no caminho a respeito disso, e eu comecei a perceber os meus relacionamentos, comecei a olhar para os meus relacionamentos. Eu tenho alguns amigos que são muito importantes, tenho alguns amigos que são muito ocupados, eu tenho alguns amigos que têm assim, um peso de carga diária, de ocupação que é tipo loucura mesmo. Eu tenho alguns amigos que são menos ocupados do que eu. Acredito que você também, né, deve experimentar essa mesma proporção de relacionamentos. Os relacionamentos são interessantes por isso, né? Você se relaciona com pessoas que, não que elas sejam melhores do que você, mas que elas estão hoje ocupando cargos, funções, momentos da vida em que elas estão lidando com coisas muito maiores do que as que você hoje lida. Eu entendo isso muito bem e consigo me relacionar com essa questão muito bem. Assim como eu sei que existem amigos meus que não têm a carga de corre, né? O famoso corre, que eu lido hoje. E é interessante que, às vezes, eu falo com alguns deles e demora nem horas, demora dias, às vezes, para vir uma resposta. Eu penso até que o cara se esqueceu de mim e, de repente, vem a resposta. Assim como, às vezes, tem alguns amigos meus que falam comigo, né, mandam uma mensagem no WhatsApp e que, gente, só vou conseguir responder no outro dia. Hoje eu fiz isso, hoje eu estava num corre tão louco que eu parei assim, vamos por prioridade. Vamos ver aqui quem parece ser mais urgente na resposta. E claro, né, a minha loura vai sempre estar no topo, eu sempre respondo ela primeiro, mesmo que seja só o oi, que ela manda oi toda hora, eu mando lá, oi, oi.
É oi, 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 prioridade máxima. Desculpa todo mundo, meu irmão, mas a minha loura é prioridade. E eu fico pensando isso e tentando entender e compreender esse nosso relacionamento com Deus. Deus lida com coisas infinitamente maiores do que aquelas que nós lidamos. Isso é muito interessante no filme Todo-Poderoso, né? Todo-Poderoso, Hollywood trabalhou bastante essa questão. E às vezes, nos nossos corres, nas nossas questões, nas nossas dificuldades, nós nos perdemos e somos atacados pela ansiedade, somos atacados pela falta de fé, somos atacados por exércitos do inferno que tentam minar a nossa confiança em Deus. Muitas vezes nós somos acometidos pelaquela voz maligna que diz que você não é ninguém, que diz que Deus não se importa com você, que diz que Deus não está nem aí para o teu problema. E talvez essa seja uma das grandes questões, das grandes perguntas da existência humana, né? Junto com da onde eu vim, para onde eu vou. Tem essa, cara, onde que está Deus no momento que eu mais preciso? Aonde Deus se encontra nos momentos da minha aflição? Aonde Deus está quando eu dobro meu joelho para orar e parece que o céu se tornou bronze? Parece que a minha oração não sai do teto da minha casa. Parece que a minha oração não passa aqui do teto da igreja. E são questões que levam algumas pessoas a perder a fé. Eu já conheci pessoas que perderam a fé por isso. Eu ouvi esses dias um podcast de um rapaz, de um músico. Ele foi músico da Ludmila, da pastora Ludmila Ferber. E não vou dizer o nome dele aqui, mas ele falou uma coisa interessantíssima demais. Eu falei, meu pai, aí um exemplo de alguém que perdeu a fé. Ele diz assim, cara, eu sou nascido e criado na igreja, meu pai é pastor, eu já toquei um monte de música que fala que Deus cura, eu cansei de tocar com a pastora Ludmila, ele chamou ela por um apelido lá que eles davam a ela na intimidade. Recebe a cura, mas em toda a minha vida eu nunca vi Deus curar. Ele falou isso, eu falei, meu pai, está aí alguém que perdeu a fé, está aí alguém que precisa realmente de um encontro de novo com Deus. Está aí alguém que no meio de um grande ataque por parte do inferno se perdeu. Agora, se eu disser para você que isso não é exclusividade nossa, isso não é exclusividade sua, que está aqui hoje, passando, sabe Deus qual é o teu problema, não tenho como mensurar, né, não tenho nem como comparar, jamais teria a arrogância de querer comparar o meu problema com o seu, ou como você lida com o seu problema. Cada pessoa lida de uma forma diferente, mas isso não é exclusividade nossa. Por exemplo, Davi, o rei Davi, ele foi um dos homens mais fantásticos da Bíblia. E quando eu falo fantástico, eu não falo do fantasioso, eu falo do uau. Cara, Davi, uau! Esse fantástico, né? Quando tu fala assim, Davi, uau! O Anderson Silva derrotou o Vitor Belfort com um chute só no início da luta, uau! Então, esse fantástico assim, que era o rei Davi. Ele era tão fantástico que ele era poeta, músico, rei e profeta. Guerreiro, esqueci. Poeta, músico, rei, guerreiro e profeta. O rei Davi, ele era tão fantástico que ele é chamado de o homem segundo o coração de Deus.
Ele era tão fantástico que ele foi o rei que Deus escolheu segundo o coração dele, o coração de Deus. Mas quando a gente se depara no Salmo 10, versículo 1, versículo 1, ficou legal isso aí. Davi diz assim: por que tu permaneces afastado na hora de sofrimento? Por que te escondeste de mim? Ele lança essa pergunta para Deus. No Salmo 22, versículo 4, ele diz: por que me abandonaste? Por que estás tão longe dos meus gritos de angústia? Salmo 143, Salmo 44, Salmo 43, Salmo 44, Salmo 74, Salmo 88, Salmo 89, ele repete uma pergunta que é: por que me rejeitaste? Então você percebe que essa não é uma questão de exclusividade minha ou sua. Eu me lembro de um versículo que, assim, traduzindo no Jorge Reis, está lá no livro do profeta Jeremias, e no Jorge Reis, esse versículo ficaria mais ou menos assim: Senhor, tu me chamaste e eu obedeci, porém nada aconteceu, me sinto iludido. Quando Jeremias diz para Deus: Senhor, tu me iludiste e iludido fiquei. Eu não estou falando de qualquer pessoa, estou falando do profeta Jeremias, que era, uau, ele era só o profeta Jeremias, cara. Mas ele faz essa pergunta tão complexa, né? Tão repleta de perplexidade. Na verdade não é uma pergunta, é uma afirmação, né? Ele diz: tu me iludiste e iludido fiquei. No Jorge Reis, tu me chamaste e eu obedeci, nada aconteceu, me sinto iludido. Tem um outro texto que se encontra nos evangelhos, quando João Batista, eu já citei ele outras vezes aqui, eu gosto muito dessa passagem. João Batista se encontra preso e ele manda 2 de seus discípulos até Jesus com a seguinte pergunta: velho, isso é loucura isso. Vai lá e pergunta para ele assim: tu és aquele de quem os profetas disseram, ou temos ainda que esperar outro? Olha que coisa forte. Para João Batista, que segundo o próprio Jesus, nascido de mulher, não há maior do que ele. João Batista, que preparou o caminho do Senhor, que a única função de profeta, única função do chamado de João Batista, e ele compreendeu muito bem esse chamado. Na verdade, o pastor outro dia me deixou com a pulga atrás na orelha, acho que no finalzinho ele se perdeu. O pastor falou um negócio pregando aqui outro dia, que foi forte, né? Que Jesus tinha uma forma de confrontar o pecado muito diferente da forma de João Batista. João Batista foi com força demais e de repente terminou o chamado dele cedo demais. Lembra disso? O pastor falou isso aqui, eu fiquei, caraca, verdade, o cara perdeu a cabeça porque será que ele precisava partir para aquele confronto com Herodes naquele momento? Mas, voltando aqui, esse era João Batista, cara. E ele manda os seus discípulos perguntar a Jesus: tu é o Messias que havia de vir, ou temos ainda que esperar outro? Talvez você não esteja familiarizado com a história de João Batista, então eu vou te contar. João Batista foi o cara que batizou Jesus lá no Jordão. E quando ele mergulhou Jesus e trouxe Jesus, os céus, ele viu os céus abertos, ele ouviu uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, de quem me agrado. E ele viu o Espírito Santo de Deus descer em forma de pomba e repousar sobre a cabeça de Jesus. Ele ouviu a voz do próprio Deus fazendo a afirmação que todo mortal gostaria de ouvir: este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. E agora ele, na prisão, acometido por esse enfrentamento por parte do inferno, esse ataque brutal por parte do inferno, que tenta atacar a nossa fé, tenta atacar nossas emoções, tenta atacar a nossa convicção em Deus. Ele manda os seus discípulos a Jesus para perguntar:
se era. Ele ouviu o próprio Deus falar, mas agora ele questiona. Por que isso, irmãos? Porque eu consigo compreender um pouco João Batista, porque na prisão ele estava só. Ele estava longe do seu ministério, ele estava longe do seu chamado, ele estava longe dos seus discípulos, ele estava longe dos seus seguidores. E agora parecia que Deus estava também longe dele. Então eu não sei mesmo como você entrou aqui, não sei mesmo com o que você está lidando, mas talvez você esteja passando um momento da sua vida, talvez você esteja enfrentando um momento exato da sua vida em que parece que Deus se afastou de você, em que parece que Deus está distante de você. Deuteronômio 31:8, Salmo 37, Jó 1:4, Hebreus 13:5, a Bíblia vai dizer: eu jamais o abandonarei ou te rejeitarei. Quase que não sai, irmão. Só por isso eu vou repetir. Eu jamais o abandonarei ou rejeitarei. O próprio Jesus, cara, ele diz algo fantástico: estarei com vocês todos os dias até o fim de tudo. Estarei com vocês todos os dias até o fim. Diz isso comigo: até o fim. Mas existe esse momento. Amém ou não amém? Aí nesse momento, cara, a gente pergunta assim: qual é o meu problema? O que está errado comigo? Será que eu estou perdendo a fé? Deixa eu avançar, meu Deus. Quando Deus parece distante, vem algumas questões que começam a passar pela nossa mente. Você pode começar a pensar que Ele está zangado com você. Não é isso? Eu devo ter tacado pedra na cruz. Fui eu que taquei pedra na cruz. O chiclete na cadeira da professora está me visitando agora. Sem falar os vasos, irmão, que aparece de repente e diz: eis que eu te digo que é Deus te colocando no leito, varão. Esse leito que tu tá, foi tu que procurou. Irmão. Vou fazer uma coisa para vocês. Você que está em casa, não se escandaliza não. Há uns anos atrás, no ano de 2017, nós estávamos chegando na Filadélfia. A Márcia passou um momento muito difícil de enfermidade. A gente correu para muitos médicos, gastamos muito dinheiro. Aí umas irmãs conhecidas nossas começaram a ir orar lá em casa, né? Nessa época eu trabalhava em casa e tal. Eu não participava das orações com elas, ficava orando em separado, para não atrapalhar, né? Para deixá-las à vontade e tal. Mas eu ficava ouvindo. Caramba, era tanta macumba que as irmãs viam. Tudo, eu falei: meu Deus do céu, não sabia que a rua inteira era macumbeira. Mas o meu vizinho da direita é crente, o meu vizinho da esquerda é crente, o meu vizinho, assim, de quase à frente da minha casa, crente é, o meu vizinho atrás da minha casa é pastor, a família que está na minha frente aqui, eles são católicos mesmo, e o pessoal daqui também, tem gente crente, uma meia parte da família é crente. Mas toda semana, era terça-feira, toda terça-feira tinha revelação de macumba da minha rua. Eu falei: meu Deus do céu, eu entro e saio, a Márcia entra e sai, gente, tanta gente, gente ruim, pelo amor de Deus. Aí aquilo estava me incomodando já, e eu sentia que a Márcia ficava cada vez pior, que agora estava sendo atacada emocionalmente. Cuidado com os vasos, irmão. O melhor lugar de você ouvir de Deus é na tua igreja, ministração dos teus pastores, do teu pastor, que sempre tem uma palavra, uma revelação de Deus dentro das Escrituras.
Cuidado quem que diz, eis que eu te digo. Não, quem diz é a Bíblia. E qualquer coisa diferente da Bíblia tem que ser questionada. E eu questionei isso. Peraí, mas a Bíblia diz que sobre a minha vida não vale encantamento. Que tanta macumba é essa, gente? Macumba não pega em crente, pô, tá pegando em mim. Até o dia que foi assim, o filho da picada, quando ela falou que tinha pecado na minha casa. Eu falei, meu Deus! Pô, Senhor, daqui a pouquinho vão jogar no Facebook, Instagram e tudo que é lugar aí que eu estou em pecado. Ou meu casamento vai rachar com a Márcia, vai achar que eu estou com chiclete na rua aí, pô. Tem pecado na tua casa, pô, não é a Márcia, é quem? Ou então a gente vai ter que enquadrar o Mateus. Aí eu falei, ó, filha, eu sei que elas têm boa vontade, mas acabou, não quero mais. Não quero mais. Isso está te fazendo mal. Então, muito cuidado. Porque você pode estar passando por isso, passando por esse momento de distanciamento de Deus, ou da percepção de distanciamento de Deus, e você pode estar pensando isso. Será que Deus está zangado comigo? Será que Deus está me punindo de algum pecado? Porque a Bíblia diz isso, né? Que o pecado traz inimizade entre nós e Deus. O pecado nos desliga de Deus. Mas aí você faz um check-up da sua vida, está ok. Mas ainda assim Deus parece distante. Deixa eu te falar uma coisa. Que a gente não pode jamais misturar. É a onipresença de Deus e a manifestação da presença de Deus. Deus é onipresente. Deus está em todo lugar. Deus está em todo lugar, e como disse Tommy Tenney, no livro Os Caçadores de Deus, mas a sua graça, a sua misericórdia, o seu favor se manifesta para onde está voltado a sua face. Isso é grande verdade. Mas Deus está em todo lugar. E essa é a compreensão de um Deus absoluto, que está em tudo, que vê tudo, que compreende tudo. Agora, a outra questão é a manifestação da sua presença. E algumas vezes, Deus retira a manifestação da sua presença, embora Ele esteja ali. O que eu quero dizer com isso? É que embora Deus esteja sentado do seu lado agora, embora Deus esteja sentado no seu quarto quando você está sozinho, chorando, embora Deus esteja com você quando você está no seu banheiro chorando, embora Deus esteja com você aí na sua casa onde você está agora, assistindo essa mensagem, chorando, pensando talvez em pôr fim à sua vida, ao seu sofrimento, embora Deus esteja aí, em alguns momentos você vai sentir que a presença dele não está aí, é a presença manifesta. Muitas vezes Deus retira essa sensação, essa percepção, muitas vezes Ele cega os nossos olhos espirituais de compreender a presença dEle ali. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, se tem algo que a Bíblia diz a respeito de Deus, é que é impossível que Deus minta. É a única coisa que a Bíblia diz que é impossível para Deus. Todas as outras são possíveis. Para Deus não há impossível, exceto é impossível que Deus minta. Então, se Ele diz na sua palavra que Ele não nos abandona, que Ele não nos rejeita, se Ele diz na sua palavra, se Ele promete na sua palavra, e a Bíblia diz que os juramentos do Senhor são palavras seguras. O livro do profeta Abacuque diz isso: os juramentos feitos pelo Senhor são palavras seguras. Então, se Ele declara isso, você pode ter essa certeza no teu coração, que a despeito do que você esteja vivendo, do que você esteja sentindo, do que você esteja percebendo dentro do universo observável, Deus está aí. Deus está lá. Deus está no seu quarto.
Deus está no seu banheiro, Deus está no ônibus, irmão. Uma vez, eu às vezes me cobro disso até hoje. Eu vinha do serviço, estava sentado, sentou uma mulher do meu lado e ela chorou de Nova Iguaçu até Monte Castelo, porque eu desci, ela seguiu a viagem chorando, e naquele dia eu não consegui dizer nada para ela. Eu não tive uma palavra, mas no meu coração eu orava e falava: Senhor, ser com essa mulher, eu não a conheço, Senhor, não sei o que ela está passando, mas ser com essa mulher. E mesmo que você esteja vivendo dias, irmãos, em que a sua viagem de ônibus, a sua viagem de Uber, a sua viagem de 99 para não puxar sardinha só para Uber, a sua viagem andando sozinho na rua, seja de lágrimas. Mesmo que você esteja vivendo dias em que você vem para a igreja e parece que Deus não fala no louvor, você vai embora e Deus também não falou na palavra, ainda que você esteja vivendo isso, eu quero te dizer uma coisa: os juramentos feitos pelo Senhor são palavras seguras, e Ele prometeu que estaria com você, estaria comigo, estaria conosco todos os dias. O livro de Salmo traz uma declaração fantástica a respeito de Deus. Ele diz que o nosso Deus não dorme e nem cochila. Deus não dorme, nem aquela pestanada assim, aquela cochilada. Deus não faz isso. O guarda da tua alma não dorme. O guarda da tua alma não cochila, o guarda da tua alma não tira folga, não tira férias. O nosso Senhor Jesus faz uma declaração maravilhosa a respeito de Deus. Ele diz: o meu Pai trabalha até agora e eu também. Deus está sempre velando por você, Deus está sempre trabalhando em nosso favor, Deus está sempre moldando o universo dentro da vontade dEle, para que nós possamos viver a certeza de que existe um Deus e Ele cuida de nós. Mas como manter os olhos em Jesus quando eles estão cheios de lágrimas? Cara, eu fico imaginando, né? Eu sou meio loucão assim, quando eu pego a Bíblia, parece que eu entro dentro dela e fico vendo ali as coisas acontecendo. Eu fico imaginando aquela mulher do fluxo de sangue, como deve ter sido difícil ela chegar até Jesus. No ato de Páscoa, eu cheguei na igreja aquele dia, foi uma semana muito difícil, eu estava lidando com muitas coisas dentro de mim, e eu estava aqui assim, exatamente o que eu estou falando hoje com vocês. Eu vim para a igreja assim: gente, parece que Deus não me vê, parece que Deus se esqueceu de mim, só notícia ruim uma atrás da outra chegando. Eu vim, eu estava sentado ali falando: oh, Deus esqueceu de mim, Deus não me vê, Deus não está nem aí. E tudo acontecendo, né? Aquelas coisas maravilhosas, e os milagres acontecendo, e dentro de mim o meu questionamento: por que Deus não faz um milagre? Por que Deus não faz agora um milagre? Por que Deus não visita lá? Por que Deus não faz? Tudo que foi maravilhoso. Quem estava aqui sabe do que eu estou falando. Mas dentro de mim, cara, e de repente eu fui surpreendido por Deus, que eu nunca ia imaginar que eu ia participar do ato de Páscoa, em que o Carlinhos, que era o ator que estava encenando Jesus, fosse lavar os meus pés. Irmão, foi Deus respondendo esse questionamento meu, foi Deus fazendo isso que eu estou falando aqui com você, foi Deus dizendo para mim: ô cabeção, ô narigudo, eu te vejo sim, eu não me esqueci de ti. Pode uma mãe se esquecer dos seus filhos? Porventura pode uma mãe se esquecer dos seus filhos? Mas ainda que ela se esquecesse, diz o Senhor: eu não me esquecerei de ti, ó Israel. Oh, alabachurianda, leprova, alamaduricantuixa. E naquele momento, irmão, Deus pegou
todas aquelas emoções, todo aquele conflito, e Deus trouxe para fora em lágrimas, e eu chorei, nem sei como é que eu fui parar ali, mas eu fui parar leve, renovado, restaurado, fortalecido, doido para pegar o diabo ali na esquina e planchar ele, dar uma mão e se o dedo, em nome de Jesus. Mas o que fazer? Essa é a pergunta. O que fazer quando Deus parece distante? Meu Deus, pergunte para esse príncipe, essa princesa que está do seu lado, o que fazer quando Deus parece distante? Como lidar com isso? A Bíblia nos dá alguns caminhos. A Bíblia é um livro fantástico, irmão, e não no sentido de fantasia, no sentido de, uau! Tem coisa que a ciência está lidando agora, descobrindo agora, que a Bíblia fala há um tempão, o universo subatômico. O apóstolo Paulo já falava que, na verdade, o que vemos não é o que vemos. Agora que os caras estão descobrindo isso, pô, para com a ciência, volta para a Bíblia, por favor, para de história, cara. A Bíblia tem resposta para tudo. E ela fala conosco em Jó, capítulo 20, versículo 21. O Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. A primeira coisa que você deve fazer quando Deus parece distante é adorar o nome do Senhor. A Bíblia diz, e Paulo escreveu, que Abraão creu mesmo contra a esperança, e enquanto ele cria, ele glorificava. E por que você está de boca fechada? Dá um glória a Deus aí, igreja. Aquele pessoal assembleando bom, né? Dá glória a Deus aí, igreja. Joga a mão para o alto e glorifica, mas tem que glorificar mesmo. Abraão creu, mesmo contra a esperança dizia para ele, cara, já foi, tu tá velho, Sara velha tá, os anos se passaram, Deus não vai te visitar, mas ele dizia, isso é você que pensa, cara, eu estou purinho no Senhor, eu estou purinho na presença de Deus, estou turbinado, e sei que o Senhor vai me visitar, e o Senhor vai cumprir a sua promessa, o Senhor vai cumprir o que ele falou. A primeira coisa que você precisa fazer é adorar o Senhor. Nunca cesse de adorar, nunca cesse de glorificar. Eu lembro a ministração do pastor Antônio Cirílio, que ele fala que enquanto você adora, Deus visita a sua casa. Enquanto você adora, Deus peleja em favor da sua vida. Enquanto você adora, Deus transforma o seu vale de tribulação em vale de bênção. Então adore ao Senhor, glorifique o Senhor. Não dê o gostinho do diabo rir da sua cara. Não, adore ao Senhor. Tem um hino lá da Assembleia de Deus que dizia que ao invés de murmurares, canta. Essa eu não vou lembrar, do cantor cristão também, né, pastor? Acho que tinha na harpa cristã e tinha no cantor cristão também. Ao invés de murmurares, canta. Então canta, irmão. Adore a Deus. Segundo, diga a Deus exatamente como você se sente. Eita. Diga a Deus exatamente como você se sente. Derrame seu coração perante Ele, descarregue todos os seus sentimentos. Jó fez isso quando disse, por isso não posso ficar calado, estou aflito, tenho de falar, preciso me queixar, pois o meu coração está cheio de amargura, está lá em Jó 7:11. Tem um momento que ele fala assim, quem me dera chegar na presença do Todo-Poderoso, e eu lhe diria tudo o que eu estou sentindo, e tenho certeza que Ele me escutaria. Então fala, irmão. Porque a certeza que você tem, que eu comecei a construir aqui, que Ele está do seu lado, Ele está com você onde você está, Ele não é um Deus impessoal, apesar de ser onipotente e todo-poderoso, Ele é maravilhoso e simples. Ele é tão simples que Ele desceu ao nosso nível, Ele se fez carne e habitou entre nós para descer ao nosso nível e compreender com toda a intensidade o que nós sentimos. Amém? Ele é tão maravilhoso que a Bíblia diz que o Espírito Santo,
que é Deus. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do Pai, porque nós não sabemos como pedir, nós não sabemos como falar. Então não se preocupe o que vai sair da sua boca quando você estiver sozinho com Deus. Eu te garanto, não vai cair um raio do céu na sua cabeça não, pelo contrário, o Espírito Santo vai pegar tudo que você disser para Deus, vai transformar em gemidos inexprimíveis e vai apresentar para Deus. Entende isso? Quer ver? Moisés: se o Senhor não for comigo, então não nos faça sair daqui. Se o Senhor não for conosco, então não nos faça sair daqui. Quando Deus fala para ele assim: vou destruir aquele povo e de você suscitarei uma nova nação. O que, Senhor? Por que o Senhor faria isso? O que dirão as nações a teu respeito? Que o Senhor nos tiraste do Egito para nos matar do deserto? Não, Senhor. Tenha confiança para dizer para Deus. Saiba que Ele é todo poderoso, mas Ele também é teu amigo. Ele nos chama de amigo. Uma das últimas palavras de Jesus com seus discípulos está lá no Evangelho de João. Ele diz para os seus discípulos: amigos. Não vos chamo mais de servos, vos chamo de amigos. Então você lida com um Deus que é seu amigo, que quer ter relacionamento de amigo. E às vezes ele se mantém em silêncio para saber como é que anda o nível do seu relacionamento com ele. Como que você encara a sua amizade com ele? Lembra que eu falei dos meus amigos? Então eu tenho um que o cara é realmente muito, muito ocupado, o cara faz um monte de coisa, e às vezes eu mando uns negócios para ele lá, ele só manda uma resposta seca, mas tem vezes que ele me liga e quer conversar, e um dia desse, pô, cara, posso conversar contigo agora? Eu falei, cara, posso conversar contigo agora não, estou meio ocupado aqui, depois eu te digo, não, desculpa aí. E de vez em quando ele me liga e quer conversar, de vez em quando ele fica mandando mensagem e quer conversar, mas tem vezes que não. Deus às vezes quer saber como é que anda o nível da sua amizade, irmão. Se porque ele ficou em silêncio, você vai ficar de biquinho, ou vai dizer assim: corta aqui, corta aqui. Uma coisa que nós podemos ter de certeza a respeito da verdadeira amizade é que você pode falar para a pessoa o que quiser e ela não vai ficar chateada, ela não vai te trair, ela não vai espalhar para ninguém. Verdade ou mentira? Se você já viveu isso com alguém, não é teu amigo não, irmão. Mantenha a distância de segurança. Porque o verdadeiro amigo está aí para tudo. E Deus está aí para tudo. Deus é teu amigo. Deus está aí para tudo. Meu Deus, as horas já se foram. Salmo 116, 10. Davi diz: crie, por isso falei, estou completamente arruinado. Crie, por isso falei, estou muito aflito, ou em algumas versões, estou completamente arruinado. Parece uma contradição, né? Você confiar em Deus, mas se sentir arruinado, se sentir destruído, se sentir aflito. Só que essa franqueza de Davi revela nele profunda fé. Ele tem fé de poder dizer para Deus que ele não é um super-herói. Ele tem fé de poder rasgar o coração dele diante de Deus e expor tudo diante de Deus, tendo a certeza que Deus não vai olhar para ele diferente. Pelo contrário, Deus vai amá-lo ainda mais. Então você não precisa ser forte o tempo todo. E tem um monte de gente em sala de psicólogo, psicanalista e psiquiatra por se sentir forte o tempo todo, por achar que não pode demonstrar fraqueza. O próprio Jesus, cara, o nosso Senhor, no final do seu ministério, ele demonstrou muita fraqueza humana. Ele fala: o espírito é forte, mas a carne é fraca. Ele pede: amigos, orem comigo. Ele está se sentindo tão debilitado, humanamente falando, que ele diz: amigos, orem comigo. Aí ele se afasta, volta: poxa, vocês não puderam continuar orando comigo? Por favor, orem comigo. Gente, a gente está falando de Jesus que ficava 40 dias no deserto orando sozinho, ele e o Pai. Uau!
Mas ali naquele momento, em que a presença manifesta do Pai se afastou, porque ele precisava passar por aquilo, ele diz: amigos, orem comigo. Então, tenha essa certeza de você poder dizer isso para Deus. Deixa eu correr, irmãos. Terceiro, concentre-se em quem Deus é. Se você não perder a visão de quem é Deus, cara, pode chover canivete, pode chover granizo, pode chover até granito, como dizia o Mateus quando era criança, pode se levantar a maior das tempestades, o mar pode estar raivoso, ruidoso, pode os leões se levantarem contra você, mas você tem a certeza de quem Deus é, cara. Você tem a certeza de quem é Deus, então você vai cantar o que a Bíblia diz: em teu nome eu saltarei muralhas, em seu nome eu vencerei exércitos, em seu nome eu atravessarei o mar com pés enxutos, porque Ele, o Senhor, é quem prepara os nossos pés para a guerra e adestra as nossas mãos para a peleja. Nunca perca a visão de quem é Deus. Que a circunstância que você está vivendo não muda a natureza de Deus. O maior dos problemas que você esteja vivendo não faz Deus ser menos onipotente, não faz Deus ser menos onipresente. Não, Deus é Deus, e essa natureza imutável nos dá a certeza de que Ele sempre vai estar conosco e de que a sua vontade, por mais que nós não compreendamos, é boa, perfeita e agradável, e Ele tem pensamentos bons a nosso respeito, diz a palavra de Deus. Oh, alabachurianda, alabachuricomanaio. Meu Deus, Jó capítulo 10, versículo 12 nos ensina que Ele é bom e amoroso. Jó 42, Jó 5, nos ensina que Ele é todo poderoso. Jó 23, 10, 31, 4 nos ensina que Ele repara em cada detalhe da minha e da sua vida. Jó 34, 13 diz que Ele está no controle de tudo. Jó 23, 14 ensina que Ele tem um plano para mim e para a sua vida, e que nenhum só dos seus planos serão frustrados. Jó 19, 25 diz que Ele vai nos salvar. O Senhor é a nossa salvação. O Senhor é a nossa salvação. Alegra o teu coração, glorifica o nome do teu Deus, porque o Senhor é a nossa salvação. Oh! Quinto, confie que Deus cumprirá as promessas. Já falei muito sobre promessas. Jó 23, 12 diz assim: não me afastei dos mandamentos dos seus lábios, dei mais valor às palavras de sua boca do que o meu pão de cada dia. Irmão, se você compreender esse versículo, pode vir o mais sujo do endemoniado, do demônio do inferno, falar a maior das mentiras para você, que você vai ter certeza de que as palavras que saem da boca do Senhor são palavras seguras. E Jesus falou a respeito delas, dizendo: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O que Ele falou a meu e a teu respeito é verdade. O que a Bíblia diz a respeito de mim e de você é verdade. Lembre-se do que Deus já fez por você. Meu Deus! E aqui eu encerro. Quando eu era criança pequena, lá em Barbacena, na verdade em Barbacena não, era aqui no Corumbá mesmo, tinha um hino que as irmãs cantavam na Assembleia de Deus, que era: quantas bênçãos, quantas são, uma, ou todas de uma vez, só assim verás o que Deus já fez. Cantor cristão. Ai, irmãos, quero trazer a memória que me dá esperança. Lembra-te do que teu Deus já fez na tua vida, irmão. Lembra de quantos livramentos o Senhor já te deu.
Lembra de quantas vezes Ele te visitou na tua aflição. Lembra das vezes que você estava desempregado, teu esposo estava desempregado, você não sabia de onde ia sair, mas o Senhor te trouxe até aqui. Lembra das pequenas coisas, lembra das coisas grandes. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías: lembrai-vos das coisas passadas, lembrai-vos das maravilhas do Senhor, quão grandes feitos Ele tem feito por nós. Ah, se o Senhor não fosse conosco, ora diga a Israel, ainda estávamos no Egito. Ah, se o Senhor não fosse conosco, ora diga a Israel, Faraó teria nos alcançado. Ah, se o Senhor não fosse conosco, ora diga Israel, teríamos perecido no meio dos mares. Ah, se o Senhor não fosse conosco, ora diga Israel, teríamos morrido no deserto. Mas até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui Ele tem sido nosso consolo, até aqui Ele tem sido a nossa ajuda, até aqui Ele tem nos sustentado com os seus braços. Deus, glória a Deus, amém. Lembra-te do Senhor, lembra dos grandes feitos que Ele fez. É por isso, irmão, que é importante meditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala dos grandes feitos do Senhor, e quando você lê a palavra de Deus, isso produz fé dentro de vocês. A Bíblia é como um dínamo que move as nossas vidas, a Bíblia é como um motor que acelera o nosso coração. Por isso é importante meditar nas palavras de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus, que era Deus, que é Deus, mas enquanto na terra era homem e era Deus, Ele lia a palavra de Deus, Ele meditava nas Escrituras. Fique de pé em nome de Jesus Cristo. Lembra-te, lembra-te, lembra. Meu Deus, glória a Deus. Ministério de louvor pode vir. Lembra-te do Senhor. Pega os evangelhos, cara. Pega os últimos capítulos do evangelho e começa a se lembrar do que o Senhor fez. Começa a se lembrar. Pega os últimos capítulos do evangelho e começa a meditar no que o Senhor fez, no que Ele passou por você. Ah, foi por mim. Eu quero encerrar essa mensagem te afirmando algo da parte de Deus, algo que a Bíblia diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falou o Senhor e não cumpriria? Lembra-te do Senhor. Lembra-te dos grandes feitos do Senhor. Guarde essa palavra no teu coração. Aquilo que Deus fez uma vez, Ele pode fazer de novo. O nosso Deus é o Deus imutável. Ele é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Ele é o mesmo Deus do Novo Testamento. Ele é o mesmo Deus que curou Bartimeu. Ele é o mesmo Deus
Deus que curou os leprosos. Ele é o mesmo Deus que chamou Lázaro da sepultura. Ele é o mesmo Deus que morreu na cruz pelos meus e pelos teus pecados. Ele é o mesmo Deus que ressuscitou no terceiro dia. Ele é o mesmo Deus que foi para o céu e que prometeu que voltaria. Ele é o mesmo Deus, Ele não muda. E eu quero encerrar essa mensagem te dizendo isso: jamais Jesus vai te abandonar. Jamais Jesus vai se esquecer de você. Jamais Jesus vai te deixar no meio do caminho. Jamais Jesus vai virar as costas para você. Ele te conhece pelo teu nome. Ele sabe quem é você. Ele te enxerga onde você está. Ele cuida de você 24 horas da tua vida. Todos os segundos, todos os milésimos de segundo, Ele guarda, Ele cuida, Ele vela, Ele age. Ele é Deus, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. E por mais que as vozes do inferno estão tentando ocultar a tua fé, apagar a tua fé, isso não muda quem é Deus. Isso não muda que Ele te ama. Isso não muda que Ele age em teu favor. Isso não muda que Ele vai voltar e vai te buscar e vai te levar para morar com Ele. E a tua alegria ninguém poderá tirar. Alegra o teu coração, querido. Você que de alguma forma foi ministrado por essa mensagem, você que estava sofrendo ataques por parte do inferno, é uma quarta de guerra, irmão. É uma quarta de guerra. Você que estava sofrendo ataque, mas que Deus hoje falou com você através não de mim, mas da sua palavra. Sai do seu lugar e vem aqui à frente guerrear. Vamos guerrear nessa noite em nome de Jesus. Vem até o altar, vem diante de Deus. Nós queremos orar por você. Nós queremos ministrar sobre a sua vida. Enquanto o Ministério de Louvor canta essa canção, sai do seu lugar, vem aqui à frente em nome de Jesus.